Pode começar. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem nessa tarde gelada de terça-feira. Eu sou Beatriz Sequete, mais conhecida como Bia. Sou analista de suporte financeiro e recursos humanos aqui da Consystem. Estamos aqui hoje junto com a Cássia, nossa analista de projetos, e nossa moderadora, para falarmos um pouco sobre o fluxo de caixa. Qualquer dúvida durante a apresentação, podem estar enviando no chat, que a Cássia estará anotando e responderemos no final. Os tópicos a serem abordados nesse webinar serão: o que é o fluxo de caixa, a importância da gestão de fluxo de caixa na rotina de uma empresa, as vantagens de um ERP integrado com informações consistentes para uma tomada de decisão assertiva, nossa nova ferramenta que vai dar mais agilidade nos processos diários, o painel de análise do fluxo de caixa. Nosso foco do webinar será o fluxo de caixa da Consystem e a nossa nova ferramenta, o painel de análise. Mas creio que seja importante deixarmos claro o que é o fluxo de caixa e a sua importância para o planejamento e gestão da empresa. O que é o fluxo de caixa? Ele pode ser definido como a demonstração das receitas e despesas de um determinado período. Normalmente ele é verificado semanalmente, mas na atual situação do mercado financeiro é acompanhado diariamente e até simultaneamente, como iremos verificar mais adiante. A gente sabe que o planejamento do negócio hoje é um dos principais fatores de sucesso de qualquer empresa e que a falta desse planejamento é uma das maiores causas do fechamento, da falência dessas empresas, né? E o fluxo de caixa é parte importante desse processo, pois é uma ferramenta de controle financeiro essencial para a administração do negócio. Por meio de sua análise, podemos otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros para a sua empresa, controlando com organização e responsabilidade, documentando todas as movimentações de entradas e saídas. Enfim, é uma ferramenta essencial para a garantia de uma boa gestão. A importância da gestão do fluxo de caixa na rotina de uma empresa. O principal objetivo do fluxo de caixa é assegurar que seu negócio esteja em equilíbrio financeiro, que o valor de entradas ele seja superior ou igual ao valor de saídas, permitindo assim visualizar a necessidade de ajustar o prazo de recebimentos de clientes e pagamento dos fornecedores. Assim, a composição do caixa aumenta em recursos próprios e ela vai diminuir de recursos de terceiros. O que queremos dizer com isso? Na verdade, a gente deve lembrar que vender mais com um ciclo de caixa desajustado, ele pode levar a um saldo negativo. Por isso, é necessário analisarmos as cobranças, os recebimentos em atrasos. Por que temos tantos atrasos? O que estamos deixando de verificar? Minha análise de crédito está correta? Hoje temos diversas ferramentas que elas possibilitam uma análise assertiva, sem a necessidade de um controle manual. Inclusive, nosso ERP Consystem, ele realiza esse controle perfeitamente, com a parametrização correta do módulo, claro. Vocês vão perceber que muito depende das configurações estarem de acordo, conforme a área de atuação de sua empresa, para extrairmos informações corretas. Porque eu tenho ali alimentado o meu fluxo, só que às vezes nem sempre com os dados corretos, né? Então eu preciso de uma parametrização assertiva ali. Muitas empresas, elas pecam ao não observarem que se tem uma média de prazo de condição de venda superior à minha média de prazo de pagamento a fornecedores, as minhas despesas, elas virão antes dos recebimentos. Então, eu vou ter a necessidade de captação de um capital de giro maior, devido ao desalinhamento dos prazos. Lembrando que, do contrário, também é válido, com o alinhamento correto, a necessidade de capital de giro tende a diminuir e a rentabilidade a aumentar. Quanto preciso vender para pagar as contas, honrar os compromissos? Quais são os meses difíceis e a necessidade
aquisição de capital de giro. Tem o caixa para novas contratações, comprar equipamentos, investir. A empresa ter sobras no caixa momentaneamente não quer dizer que eu possa investir esse valor, né? Porque é importante esse mês, não é porque esse mês superamos as metas que a situação financeira da empresa melhorou, que eu preciso sempre estar verificando o que eu tenho projetado para o próximo mês, ou mesmo os próximos meses, né? Pois hoje ainda temos empresas que quando chega novembro, a gente vê um total desespero devido às obrigações da folha de pagamento, décimo e férias, devido à falta de provisionamento. O nosso fluxo é uma ferramenta que também auxilia o gestor a verificar a necessidade de desconto de duplicatas ou mesmo empréstimo para capital de giro. Que às vezes quem ali não tem isso tudo planejado corretamente vai chegar ali no período, vai precisar estar descontando títulos, então com o fluxo eu consigo ter essa visão. Claro que se eu acompanhar isso antes, em muitos casos não preciso chegar a esse ponto, né? O que é o capital de giro? Significa capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para financiamento aos clientes, nas vendas a prazo, e recursos para manter estoques e recursos para pagamento aos fornecedores, que são as compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda. Pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Se o capital de giro está relacionado com as contas financeiras que giram o movimento dia a dia da empresa, podemos concluir que toda empresa que vende a prazo precisa de recursos para financiar seus clientes. Toda empresa que mantém estoque de matéria-prima ou de mercadorias precisa de recurso para financiá-lo. Quando a empresa compra a prazo, matéria-prima ou mercadorias, ela significa que os fornecedores financiam parte ou todo o estoque. Quando a empresa tem prazos para pagar as despesas, impostos, energia, salário e outros gastos, ela significa que a parte ou total dessas despesas é financiada pelos fornecedores de serviços. A necessidade de capital de giro, ela representa a diferença entre o montante de recursos aplicados menos a total dos recursos que a empresa consegue para financiar o capital de giro. Porém, um saldo positivo em excesso, parado, ele também gera prejuízo à empresa. Eu poderia estar investindo em ações, aplicações, enfim, depende do perfil da empresa ou estar investindo na própria empresa, né? Com esse mapeamento, nós podemos definir as metas, achar o ponto de equilíbrio para um gerenciamento saudável. Através do entendimento das variáveis que compõem o fluxo financeiro da empresa, podemos construir um cenário de previsibilidade para as finanças. Verificar se existem pontos de muito crescimento ou queda fora do padrão, se temos uma linearidade, comparar mês a mês, inclusive entre anos diferentes. Essa análise ela não deixa de ser importante, mesmo com a estabilidade do mercado atual. Eu creio que, nesse momento, ela é até primordial a gente ter essa visão, né? Por isso, a importância de uma ferramenta correta para a tomada de decisão, assegurando o crescimento sustentável no médio e longo prazo. As vantagens de um RP integrado com informações consistentes para a tomada de decisão. Hoje ainda existem empresas que controlam o fluxo de caixa através de planilhas. É um retrabalho desnecessário, pois os lançamentos são obrigatoriamente manual. Quanto menos automatizada for uma tarefa, mais chances há de que algum erro seja cometido no registro dos valores. E isso pode ocasionar um efeito dominó, pois você vai estar se baseando em resultados verídicos para planejar os próximos investimentos da empresa. A estrutura do fluxo de caixa do RP Consystem, ele é todo integrado com os demais módulos. Isso torna os processos mais práticos e dinâmicos. Hoje a Consystem trabalha com o fluxo de caixa básico,
que permite somente a consulta do valor que eu tenho projetado, e o fluxo de caixa completo, onde eu tenho a visão do projetado e realizado. O nosso foco hoje será o completo, que, como podemos verificar, ele é composto por grupo e contas de débito e crédito. O grupo 1, geralmente é o nosso grupo de recebimentos, ele está aqui já aberto, tem as contas, e o grupo, aqui as contas, né? O grupo 2, geralmente é um grupo de débito, né? Pode ser verificado aqui. Os dados que preciso verificar no fluxo, eles são todos definidos através de parametrizações, onde permite o cadastro do percentual de inadimplência, dias de crédito por portador, que é o popular demais, onde eu posso definir se é fixo para todos os bancos, ou o mesmo período, ou permite configurar o demais. Conforme conforme a forma de trabalho de cada banco, né? Normalmente, essa é uma configuração diferenciada. Mesmo que hoje a regra financeira habitual, ela seja de um dia, a gente ainda vê alguns bancos que trabalham com até 3 dias para repasse do valor recebido para a conta da empresa. Então, lembrando que o demais, dias para crédito, é para visualização do meu fluxo projetado. Então, eu vou verificar conforme o meu contrato, conforme o banco, a regra de cada banco, conforme for quitado o cliente pagar o título, ele vai estar gerando, quando que esse valor vai ser disponibilizado na minha conta mesmo. A gente ainda tem casos que chegam mesmo até 3 dias esse valor ser repassado. Para um fluxo realizado, ele vai ser conforme a configuração da data de pagamento ou da data da baixa do meu título, que é a data que eu contabilizo e que muitas vezes eu gero o meu movimento bancário. No caso, quando uma configuração que eu realizo, tanto lá no meu contas a receber como para o fluxo, como que eu desejo estar visualizando esse valor. Se eu tenho, alguns bancos não vai ter, né, o demais é a mesma data de pagamento, data da baixa, mas a grande maioria tem pelo menos um dia ali de diferença. E eu vou estar configurando quando que eu quero visualizar essa informação desse realizado dentro do meu fluxo, ou mesmo lá no financeiro, na administração financeira. O nosso fluxo, ele considera os pedidos de compra e venda, onde eu posso definir se eu visualizo pedidos bloqueados pela análise de crédito e comercial. Ele possibilita que os documentos a pagar, de integração, sejam exibidos de uma forma diferenciada. Então, a gente tem ali muitas empresas dessa área de grãos, esse setor de grãos, que ele tem uma forma diferenciada de exibir os dados ali também, de documentos que venham atrelados a grãos. Isso tudo, pessoal, é nessa tela de configuração e nas tabelas que permitem configurar várias exceções, como portadores do contas a pagar, que devem ser excluídos das consultas, ou os tipos de cobrança que devem entregar o fluxo de caixa. Essa tela que a gente está vendo aqui é de configuração, que é onde que determino a grande maioria da minha parametrização. Fora isso, a gente tem algumas outras telas que são as tabelas das exceções também. Em cima disso que eu defino o que desejo visualizar ou não, né? Há uns 10 anos atrás, a gente acreditava que trabalhar com cheque nos dias de hoje seria algo obsoleto. Mas, pelo que a gente acompanha, a implantação dos RP em nossos clientes, dificilmente hoje uma empresa ela ainda não trabalha com controle de cheques recebidos ou emitidos. O que a gente já tratava como módulos em desuso, inclusive está sendo foi realizado há poucos dias atrás também, melhorias no consistem em cheques emitidos ou mesmo em cheques recebidos, né? Essas informações eu também defino como visualizar no meu fluxo de caixa. Um exemplo aqui é o prazo de compensação de um cheque emitido, conforme aqui a imagem, né? Nossos relatórios, eles podem ser extraídos
com os dados do comportamento do fluxo, o que estava projetado e o que foi realizado. O projetado, ele será apresentado os valores dos títulos e os documentos que estão para vencer no período informado. O consistem permite ter uma data de vencimento para o título a receber ou o documento a pagar especial para o fluxo. Um exemplo dessa situação, eu analiso o meu Oi, pessoal, tá tudo bem? O som parou com o Chiu? Sim? Ok, então vamos prosseguir. Um exemplo dessa situação, eu analiso o meu fluxo e verifico que não vou dispor de todos os valores necessários para quitar minhas obrigações. Eu entro em contato com o meu fornecedor e aviso que esse documento será pago em outra data. No contas a pagar, ele vai ficar a data de vencimento original do documento. Mas para o fluxo, eu lanço a nova data, conforme combinado com o meu fornecedor. A mesma situação para o contas a receber. Meu cliente entra em contato avisando que só vai realizar o pagamento do título semana que vem. No financeiro, eu deixo o título como vencido, mas para o fluxo, eu altero a data de vencimento conforme combinado, pois não posso contar com esse valor que estava projetado para essa semana. E agora, juntamente agora que começou semana passada, entrou em vigor a nova regra da FEBRABAN, né, que eu posso estar realizando os pagamentos. Começou com o valor, né, títulos acima de 50 mil, até final do ano vai estar ali atingindo todos os valores ali, né? Eu posso estar pagando em qualquer banco um título vencido. Então, essa questão de ter uma data para fluxo, uma data para o meu financeiro, ela é mais válida do que nunca agora, né? Eu não preciso mais para ter uma segurança, né? Contra fraude e tudo, eu não preciso mais de um boleto atualizado. Então, isso com essa nova regra também agora ficou bem legal também, junto aqui com essas rotinas, essa visualização que eu posso ter diferente, né? Lembrando que no fluxo projetado, a gente deve ter lançado tudo que tem ou não vínculo com vendas. Água, luz, folha de pagamento. O fluxo realizado. Será apresentado os valores dos títulos e os documentos pagos no período informado. Utilizando o RP Consistem de forma correta, todas suas integrações permitem demonstrar a situação do caixa da empresa de forma antecipada, permitindo eventuais ajustes quando necessário. Aqui a gente tem a imagem de um fluxo projetado e de um realizado. Esses relatórios eles podem ser emitidos de forma analítica, ou, no caso, detalhada, né, que eu consiga visualizar ali tudo que eu tenho num grupo, todos os títulos, todos os documentos que compõem aquele valor, ou de forma sintética, que seria mais gerencial, né, de forma diária, semanal ou mensal. A nossa nova ferramenta para dar agilidade nos processos, o painel de análise do fluxo de caixa. Conforme acabamos de verificar, até hoje o que tínhamos disponível era somente nossos relatórios. Com certeza os dados extraídos, eles são consistentes, mas a sua usabilidade ela é morosa. Em alguns casos, é necessário acessar até 7 rotinas para conseguir emitir um relatório. Aqui, ó, a gente tem uma imagem de hoje, como que são os nossos relatórios. Todas essas telas aqui para mim tá gerando, para gerar os dados, eu preciso vou definindo uma a uma ali, o que eu preciso, se é um projetado, realizado, manual, possibilita ver se eu só quero crédito ou débito, mas ele é bem moroso devido a todo esse acesso
processo para mim sair também fechar uma a uma, né? Hoje, os novos programas desenvolvidos pela Consiste, o foco é ter usabilidade. Só um minutinho, pessoal, que o som acho que deu algum probleminha, um instante. Oi? Oi, pessoal, melhorou? Melhorou? Qualquer coisa, vocês avisam a Cássia aqui que ela tá... Ela fica no chat aqui, ela tá monitorando. Podemos prosseguir? Então, vamos voltar aqui para o nosso painel, né? Vamos falar um pouco sobre o painel da análise do fluxo, né? Como eu tinha comentado, né? Hoje, os novos programas que estão sendo desenvolvidos pela Consistem, o foco é ter usabilidade. Com essa visão, temos o nosso novo programa, o painel de análise do fluxo de caixa, que carrega os mesmos dados das consultas e relatórios que a gente viu agora há pouco, mas de uma forma mais ágil e dinâmica. O objetivo desse programa é permitir analisar o fluxo de caixa da empresa, centralizando todas as informações de crédito e débito em um único painel. Aqui está, como podemos verificar, os filtros necessários para acesso já estão todos no cabeçalho. Esses filtros, eles ficam armazenados para novas consultas. Então, eu não preciso mais acessar aquelas 7, 10 telinhas, vai estar tudo aqui, gente. Olha, todos os meus filtros necessários estão aqui. Eles ficam guardadas, essas informações, só se você limpar esses dados, ou quando eu alterar, que vai ficar conforme a minha última consulta. Senão, se eu sair e voltar, amanhã eu só vou, troco a data, ou vai estar carregando a data de hoje, amanhã eu altero a data e consulto, está tudo aqui num cabeçalho só. Ele possui vários facilitadores, como a possibilidade de expansão dos grupos e contas, permite detalhar os documentos que compõem os valores, conforme a seleção do grid. Ele também vem, né, com um grid, como vocês podem verificar, o painel já é com um grid. Eu consigo verificar os títulos do contas a receber, documentos do contas a pagar, meus pedidos de venda, meus pedidos de compra e contratos do nosso módulo de empréstimos e financiamento. Não sei se todo mundo já conhece, né, o nosso módulo, mas já faz da versão 6.4, acho que já tem nosso módulo de empréstimos e financiamento, 6.5, desculpa. Que também já é todo integrado, né? Integrado com o nosso movimento bancário, integrado com contas a pagar, com a contabilidade, com o fluxo. Quem não conhece também tem a oportunidade aqui de estar pedindo para o pessoal demonstrar aqui como que funciona o nosso módulo, né? Empréstimos e financiamento. Eu consigo acessar o menu de projeções, aqui embaixo tem o botãozinho de projeções, do contas a pagar. O que é interessante, aqui, ó, esse é o menuzinho das projeções que a gente consegue ter o acesso ali pelo painel. Pois, em muitos casos, é realizada a projeção, mas esquecemos de eliminarmos a mesma. E ela não vai sumir sozinha. Então, assim como é importante lançarmos os valores projetados, é de suma importância eliminarmos a mesma. Esse processo, ele pode ser realizado no momento da entrada da nota fiscal lá pelo portal fiscal, ou no módulo do contas a pagar. E agora, aqui pelo painel. O fluxo de caixa, ele é reflexo dos dados alimentados nos demais módulos. Mas nosso
no nosso caso, tivermos algum valor e que não quero realizar a projeção nesse menu, o nosso fluxo tem a planilha de lançamento manual, que é esse botão aqui, que vai dar acesso à planilha para fazer os lançamentos. Na verdade, ele permite lançar valor realizado, projetado, ou lançamento que gere fluxo e integre com a contabilidade. Então, esse lançamento, quando eu faço pela planilha, ele vai estar gerando o lançamento praticamente só para o fluxo, em alguma situação, conforme você definir ali, para a contabilidade, mas ele não alimenta os outros módulos, contas a pagar, receber, então é fluxo, ou alguma exceção à contabilidade. Como podemos perceber, o painel ele reuniu todos os dados existentes em um único programa. Então, tudo que eu já antes, tudo de facilitadores, né? Na verdade, aqui eu consigo detalhar. Permitir uma tomada de decisão ágil e imediata, que hoje na atual situação do mercado financeiro se faz necessário. Foi desenvolvido a possibilidade de realizar borderô, escritural de desconto e alimentar meu saldo disponível do dia, que é esse campinho aqui, que conforme eu faço gero um borderô e o tipo de cobrança esteja configurado como desconto, esse valor ele já vai automaticamente para o crédito do dia e que vai gerar e que vai somar aos meus ingressos em desembolsos da data. Quando falo da atual situação do mercado financeiro, sabemos das dificuldades enfrentadas pelas empresas nesses últimos anos. E vimos que, infelizmente, muitas empresas elas tiveram que partir para operações de desconto, que em alguns casos, somente essas operações permitem a sobrevida da empresa, que ela permite uma sobrevida à empresa, com a possibilidade de alimentar o crédito do dia. Eu tenho a minha visão da disponibilidade para realizar os pagamentos, ela acaba se tornando simultânea, né? Aqui eu posso detalhar, com esse botão detalha, conforme está a minha seleção aqui do grupo e conta, a gente vai ter acesso a uma outra tela de atalhos. Essa daqui. Opa. Aqui. Essa telinha aqui de detalhamento dos títulos e documentos, né? Essa tela também tem outros facilitadores, outros botões aqui, né? Atalhos, que eles permitem efetuar manutenção nas datas de vencimento e grupos e contas dos documentos, gerar lançamento de documentos no movimento bancário. No cabeçalho do detalhamento também temos alguns filtros que permitem visualizar, comparar os valores apresentados no fluxo com os valores do financeiro. Digamos que para tirar a prova se os dados estão corretos, né? O que realmente é assim, eu recomendo vocês fazerem essa conciliação uma vez, porque os dados são confiáveis e conforme os filtros das empresas, conforme as exceções, as configurações, não faz sentido. Às vezes eu tenho ali 30 tipos de cobrança e só 20 integra meu fluxo. Para mim conciliar com o meu financeiro, ele acaba sendo bem... Porque eu vou ter que pegar todos os portadores que integram, quais os tipos de cobrança. Então, é bem demorado. Então, fez uma vez, fechou os valores, confia no fluxo que vai dar tudo certo ali, né? Você já tem esses dados, com certeza, que estão carregando de forma correta ali. E aqui embaixo tem os botões que eu posso estar gerando movimento, né? Do gerar o banco, já gero remessa, documento bancário. Eu esse aqui habilita eu fazer o lançamento lá na administração financeira, conforme eu tinha falado, alterar o grupo, conta para fluxo, ou mesmo vou alterar também o vencimento do documento para fluxo ou no financeiro também, né? Então, pessoal, eu creio que eu consegui demonstrar como que o RP consiste e nos fornece um módulo todo integrado. Que o fluxo de caixa, ele é o coração do financeiro da empresa. Podemos dizer que o que mantém esse coração em funcionamento é praticamente os dados alimentados pelos demais módulos. Isso quer dizer o quê? Que não resolve eu ter uma ótima ferramenta em mãos se os dados alimentados, eles não estão corretos. O coração está ótimo, mas as veias não estão entupidas ali, né? Então, o que falta para essa máquina rodar com perfeição?
Ou o que estamos deixando de fazer? Eu não posso ter um pedido de compra que cancelei junto ao meu fornecedor, mas o usuário esqueceu de cancelar no sistema. Não podemos ter um pedido de venda em aberto de 100 mil, por exemplo, com previsão de faturamento semana que vem, que foi alterada a condição de venda de 15 para 45 dias e não foi alimentada essa informação no sistema. Ou até mesmo esse pedido ter sido cancelado e ainda constar em aberto no meu fluxo. Não podemos ter uma tomada de decisão assertiva quando o meu financeiro não está conciliado com a contabilidade. Pessoal, os fechamentos são primordiais. Quem está com a contabilidade conciliada e fechada no mês de junho? Olha, esse exemplo aqui, essas telas, é um caso que não está fechado com certeza. Os valores não fecham. Aqui não, já está ainda em janeiro. A última data que está carregando a contabilidade estava de janeiro, lá no Contas a Pagar. Está me carregando uma data de referência, então quer dizer que o Contas a Pagar está fechado só até janeiro. Então, esse é um caso que não pode ocorrer. Se a sua empresa ela tem como regra esses fechamentos, são grandes as chances de vocês estarem passando por esses tempos difíceis com uma estrutura mais sólida. Vivemos um momento difícil. Ok, estamos passando por uma crise no país. Mas, salvo fatores adversos, muitas das empresas que fecharam as portas nesse período é por falta de uma boa gestão, de um controle eficaz. Pois como posso ter informações consistentes quando 3 meses após o pagamento de documentos, o usuário percebe que tem valores duplicados no sistema? Ou quando ele entra em contato com o suporte e pedimos por que realizou determinado procedimento e ele simplesmente justifica que foi assim que foi repassado para ele. Ele somente está realizando um procedimento. Ele não sabe o que deve realizar esse processo, por que ele está realizando esse processo. Se o usuário não entende o que é uma antecipação, por exemplo, como ele vai saber da importância de fazer as integrações nas datas corretas? Como ele vai saber da importância de não sair de forma irregular do sistema e gerar inconsistências quando é solicitada uma conta contábil e ele não sabe o que informar? Então, algumas pessoas me falam, que tem uma certa rotatividade de colaboradores e o custo para treinamento não vale a pena. Como assim, pessoal? Não é um custo, é com certeza um investimento eu ter um colaborador, um usuário que saiba o que e por que está realizando o processo. E que faça isso de forma correta. Que chegue início do mês, minhas contas, pelo menos de fornecedores e clientes, estejam conciliadas e que ele saiba realizar esse processo de forma correta. Para quem não tem a contabilidade oficial do Consystem, também tem que fazer tudo de forma correta. O escritório contábil não deve ficar realizando ajustes. Não há razões para isso quando o processo da empresa é feito corretamente. Se eu tenho algum lançamento que não está correto, eu devo verificar o que ocorreu e realizar a correção. Não somente fazer um ajuste na contabilidade, que isso não vai estar resolvendo. Só vou estar maquiando uma informação ali e eu tenho que ver o que ocorreu e fazer de forma correta, né? Tá retornando, reabrindo, excluindo, lançando de volta. Aqui a gente tem a imagem de algum dos nossos fechamentos, né? A atualização de saldo mensal, lá do Contas a Pagar, que é o meu fechamento. A gente tem fechamento em todos os módulos. Eu preciso fazer os fechamentos para estar conciliado com a contabilidade. O caixa deve ser fechado pelo menos semanalmente. A empresa que possui um controle rígido, ela tem até esse fechamento diário. A gente acompanha aqui o fechamento do caixa e algumas empresas assim que têm isso como regra, fecha diariamente. Não uma vez por mês, uma vez por semana, né? Na consulta dos saldos bancários, eu concilio com as respectivas contas contábeis. Aqui eu tenho os saldos que eu vou verificar aqui, lá na contabilidade. Geralmente, cada conta bancária tem uma conta, é atrelada a uma conta contábil. O saldo de cada conta tem que fechar com o que está na contabilidade. Não é só o que está no extrato, tem que fechar a contabilidade, meu movimento bancário e o meu extrato. Todos os nossos módulos, eles possuem fechamentos. E é um procedimento que deve ser realizado, inclusive,
pelo módulo da folha de pagamento. Os dados da folha, eles também integram com a contabilidade, eles geram compromisso no contas a pagar e constam no meu fluxo esse provisionamento. Então, todos os módulos, eu não tinha falado da folha também. A folha também, gente, a folha, ela tem empresas ali, né, que o comprometimento da minha folha é um valor bem agregado. Preciso estar provisionado, preciso estar com isso fechado, conciliado, tem que conciliar minhas provisões de décimo, férias, INSS. Tudo isso tem que estar ok, essas informações têm que constar no fluxo para mim ter uma visão correta. Ok, Bia, vi que hoje os dados alimentados no meu fluxo não são confiáveis. Eu vou entrar em contato com você para você me explicar como faço todas essas conciliações. Não, pessoal, vamos esclarecer aqui. Caso vocês tenham dúvidas em qual programa realiza um determinado procedimento, ok, o suporte vai estar passando essas informações de qual rotina deve ser utilizada. Vocês ligam ou abrem um chamado que a gente vai estar respondendo isso. Mas se você precisa saber como deve ser realizado esse procedimento, então deve entrar em contato com nossa equipe de treinamento e consultoria, que os meus colegas consultores do financeiro ou da contabilidade vão te ajudar a deixar, né, colocar a casa em ordem, né? Lembrando que treinamento é um investimento que dará retorno para a empresa. Ok? Atualmente, a necessidade da tomada de decisão ser realizada com absoluta rapidez foi acrescida às exigências cada vez mais rígidas para o envio das informações aos órgãos reguladores e fiscalizadores. Isso obriga as empresas a terem uma estrutura integrada e ajustada para atender esta demanda. O módulo de fluxo de caixa do ERP Consystem é a ferramenta ideal para a geração dos dados consistentes que auxilia em uma tomada de decisão assertiva. Pessoal, da minha parte seria isso. Espero ter compensado o tempo dedicado de cada um na participação desse webinar. Sei que o assunto não é novo, mas infelizmente esse controle tão essencial para uma boa gestão, ele ainda não é realizado corretamente. E como creio que foi possível verificar, quem trabalha com o ERP Consystem tem uma ótima ferramenta em mãos, desde que alimentado corretamente. Agora abriremos alguns minutos para o chat. Pode estar enviando suas dúvidas aqui com a Cássia. Bia, nós temos uma pergunta aqui que eles querem saber se com o fluxo novo é possível confrontar o projetado com o realizado. Na verdade, você vai estar ali eu não mostrei na telinha, mas ali no painel, ele tem a possibilidade de eu listar o realizado e o projetado. Mas para conciliar, igual a gente tem alguns relatórios que eu congelava a tela, tipo, chegava início do mês, eu congelava o que eu tinha projetado, eu duplicava essa informação, e isso a gente continua nos nossos relatórios. Ainda a rotina lá de lançamento manual, que eu faço esse congelamento da tela para ter essa conciliação do que eu tinha na época projetado e o que foi realizado. No painel, eu só vou listar o que foi realizado e o que eu tenho projetado no futuro. Pessoal, a gente tem alguns questionamentos referentes a alguns erros que a gente tinha no painel. O painel foi liberado faz 1 mês e meio, no máximo 2 meses, e a gente tem um cliente piloto, que o projeto ainda não foi finalizado, mas foi liberado para todo mundo, porque assim, cada cliente tem, apesar de um financeiro, a gente brinca às vezes, um financeiro,
é um financeiro para qualquer ramo de atividade. Mas cada empresa, às vezes, tem as suas particularidades. Por isso que já foi liberado para todo mundo, e conforme a particularidade de cada empresa, foi encontrado, teve alguns problemas, alguns errinhos, estão sendo corrigidos. Na listagem, a gente tinha, ele estava cabeçalho, estava com problema, carregava de dados incorretos, mas já estão ok. Caso vocês encontrem qualquer situação que não esteja de acordo, abra algum chamado que a gente vai estar verificando, conforme passei uma ferramenta nova, e a gente tem corre esse risco, né? Então, Bia, mais uma pergunta aqui. Se com fluxo novo é possível consolidar mais de uma empresa ou somente por empresa? Eu posso selecionar várias empresas. Ele permite ali no cabeçalho lá, eu escolho empresa ou grupo de empresa, permite essa seleção. Temos mais uma pergunta aqui, pessoal. É possível eu lançar projeções de entradas e não considerar a minha posição de duplicatas a vencer? Tá. Vamos ver se eu entendi a pergunta aqui. Se eu lancei a projeção e veio a minha nota de entrada, eu só quero visualizar no meu fluxo o que eu tenho da projeção. Eu não quero visualizar o meu documento que está atrelado à minha nota de entrada, o meu documento do contas a pagar. Se for essa situação, eu tenho como configurar exceções lá no fluxo, documentos do contas a pagar, portadores do contas a pagar, que eu não quero visualizar no meu fluxo. Então, esse documento deve estar configurado, deve estar atrelado a esse portador
que tem que estar configurado lá no fluxo. Assim, eu só vou estar visualizando a projeção. Mas o interessante é, a partir do momento que veio a nota de entrada, eu eliminar a projeção e eu considerar somente o documento do contas a pagar. Eu não estou visualizando mais essa projeção. A projeção é interessante só para situações que eu não tenho ainda nota de entrada, né? Ok, pessoal, acho que as perguntas foram sanadas, o que a gente recebeu aqui. Então, eu agradeço mais uma vez pela participação de todos. Eu queria fazer um convite para o nosso próximo webinar, será realizado em agosto, sobre o e-procurement. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Muito obrigado pela participação de todos.